Vamos entrar, então, aqui agora no tema do teto de gastos, que é o seguinte. Ontem foi revogado, né? Foi aprovado o arcabouço fiscal. Está encerrada a votação. Eu achava que... A felicidade, Brasil! A felicidade, Brasil! 379 sim, 64 não. Muito bem. Um total de 443 estão aprovadas as emendas. Acho que houve um avanço ontem. Acho que houve um avanço importante no caso do acabouço e o arcabouço. Viramos essa página. Está praticamente resolvido esse assunto. Mas podia ser isso, podia ser aquilo. Eu não quero saber. Vamos analisar politicamente, Daphne. O governo Lula deu uma grande demonstração de estabilidade, de controle, de governabilidade, de acordo. Há um acordo sobre como é que as contas públicas no Brasil têm que ser geridas a partir de agora. Ponto, acabou a instabilidade. O presidente Lula vai montar um novo ministério, provavelmente vai montar um novo ministério, com algumas mudanças aqui e ali, mas essa negociação existe, ela está ativa, ela está forte. Não é mais um período de instabilidade, de dúvidas sobre si. Agora, o Brasil está de pé, pronto para aprovar o orçamento do ano que vem. Não foi o que foi aprovado ontem, foi aprovada ontem uma nova regra fiscal, né? Um novo tipo de acerto entre gastos e investimentos, limites segundo o crescimento da inflação e da arrecadação. Isso foi aprovado. Era difícil aprovar, era incerto se seria aprovado, quer dizer, ao longo desse processo todo. Era incerto, principalmente, Daphne, se os prazos seriam cumpridos, se seria feito antes do limite previsto pela lei orçamentária. E foi feito. O Brasil virou essa página, o presidente Lula está fora do país, juntou a base necessária de votos para alcançar isso. É pouco? É fundamental como sinalização em relação a, digamos assim, a saúde política do governo. Não é? O Brasil, a gente lutava no início desse ano legislativo, lá no início desse mandato do Lula. Qual era a nossa preocupação? Nossa, mas a esquerda só tem 120 parlamentares, 125. A esquerda não vai conseguir aprovar nada. Está aí, gente. Está aí. O governo Lula está mudando de qualidade. Para o bem e para o mal, o governo Lula está mudando de qualidade, Daphne. E o que acontece é o seguinte, ao que parece, o Lula está se colocando numa outra posição em relação a qualquer outro momento anterior da história dele. Nesse governo, com uma base, vamos dizer assim, de esquerda tão exígua, ele conseguiu montar e atrair para si setores que antes se alinhavam firmemente com a oposição, firmemente até com o bolsonarismo. E esses setores vêm caminhando paulatinamente, mas seguramente para debaixo do guarda-chuva de Lula e também, digamos assim, dessa frente que o PT montou. O que vai acontecer agora? Bom, é um novo Lula, um novo governo, uma nova realidade desse governo quase de união nacional que o Lula vem montando. É pela primeira vez um governo tão explicitamente diversificado, como talvez jamais tenha acontecido antes na história, no Brasil, mesmo nos mandatos anteriores do presidente Lula. A gente precisa ficar prestando atenção naquilo que está acontecendo, para além do noticiário. Há uma mudança sociológica na composição desse governo. E o Lula se apresenta como o cara capaz de atrair e manter e também conseguir rechear de confiança esse amálgama que ele está criando, que vai da direita até a extrema esquerda. É isso simplesmente o que está acontecendo agora do ponto de vista político. A gente não pode ficar só ligado em meia dúzia de tostões importantes que o Lula angariou para manter o seu programa de governo, programa social e tudo mais. Mas o mais importante talvez seja essa armação política, que não depende só do Lula, é também construção daqueles que vêm se aproximando dele e que vêm entendendo que é viável trabalhar junto com o PT e com o governo de uma maneira que construa. Essa que é a transição fundamental que vai da pedalada até o arcabouço. O arcabouço fiscal é muito interessante, porque o governo só pode aumentar as despesas acima da inflação se a arrecadação crescer. Como é que o Haddad vai fazer a arrecadação crescer? Ele tem que tributar os ricos, né? Porque os pobres já estão esfolados. E aí o Arthur Lira está lá para defender os mais ricos. Foram 379 votos a favor e 64 votos contra, né? E já na primeira votação, né, que ocorreu, foram 372 votos a favor e 108 contra, ou seja, diminuiu o número de votos contrários, né, ao texto, que também deixou de fora aí, o Fundeb e o Fundo do Distrito Federal. A margem de recursos para o governo é pequena
e ele necessita ampliar dentro daquilo que é possível. Então, o que o Haddad está propondo? Ele vai propor uma medida provisória para tentar taxar os fundos, né, em offshores que os brasileiros têm, né, como o Paulo Guedes, fora do país. Mais do que isso. Na verdade, tem fundos offshore, mas tem fundos que eles chamam de onshore. Porque você tem, por exemplo, um bilionário no Brasil, ele cria um fundo exclusivo dentro do Brasil e não paga imposto. Os family offices, né, dos bilionários, é um pouco isso. Então ele põe ali o capital dele aqui dentro, faz um fundo para gerir a fortuna, aplica em títulos do governo brasileiro, o Roberto Campos Neto paga lá aqueles 13% ao ano e o cara não paga. Então, são 2,5 mil brasileiros, olha só, 2.500 pessoas ou brasileiros que aplicam nesses fundos, né, Léo? E eles têm um patrimônio acumulado de quase 757 bilhões de reais, né? E respondem por 12,3% da indústria de fundos no país. Eles não pagam nada, porque quanto mais tempo fica esse dinheiro investido nos fundos, eles vão reduzindo o que teria que pagar para o imposto de renda. O governo quer mudar esse mecanismo e pretende ampliar com isso em 10 milhões de reais a entrada de dinheiro no caixa para investimentos. Ele teve que fazer isso, vai propor uma medida provisória, porque houve um posicionamento do Lira em defesa desse seleto grupo que é mais importante que os 200 milhões de brasileiros que vivem do trabalho ou em trabalhos precários.